Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Tá continuidade aqui a nossa programação, debatendo, conversando aí sobre temas de relevância, sobre temas que a gente precisa debater, né? E frente a, digamos assim, frente à conjuntura que nós vivemos, né? Acho que é fundamental, né, debater a ideologia, o papel da ideologia na nossa sociedade e também na classe trabalhadora. E para falar sobre isso, né, convidei aqui o João Pedro, ele que é professor e também militante do PCB, né, o PCB mesmo, né? Então eu tô, então sem muita demora, sem muita enrolação, peço aí para o João fazer sua primeira apresentação antes da gente começar o nosso papo. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, agradecer muito o espaço, né, para poder falar desse tema. Fiquei bastante contente com o convite, né, que a gente acabou se encontrando lá no evento da MST em São José, e surgiu essa ideia. Eu fiquei bem contente de poder atender. Bom, como o Guilherme falou, meu nome é João Pedro, eu sou advogado, sou mestrando em filosofia política pela Unifesp e militante do PCB. Acho que é isso. Em termos de apresentação, acho que é o que importa. Ah, tá, entendi. Então eu adicionei o termo aí, professor, mas Não, eu sou professor também. Eu dou aula atualmente. Sim. Então perfeito, maravilha. Uhum. Então, João, para a gente começar aqui, assim, para o marxismo, né? Gostaria que você fizesse a primeira explicação. O que significa esse termo ideologia e qual que é a importância que ele cumpre? Então, tem essa separação, né, que é muito importante, assim, dentro da teoria, de pensar o que é a teoria marxiana e a marxista, né? A marxiana sendo aquela que dá lavra direta ali de Marx e Engels, e a marxista é uma tradição de pensamento muito grande, né? Então, acho que eu poderia responder nas duas chaves a sua pergunta. A verdade é que o que Marx formula diretamente sobre ideologia, né, que está de forma mais densa no livro Ideologia Alemã, assim, é importante, mas de certa forma a ideologia para o campo marxista só vai ser melhor desenvolvida, com mais qualidade, depois de Marx, né, com marxistas depois de Marx. Então, para Marx, a ideia do que a ideologia é muito modesta. Ideologia é um conjunto de doutrinas, de construções, podemos dizer assim, que se prestam a falsear a realidade, né, de viciar, enfim, ofuscar a nossa visão da realidade como ela é, né? E isso aconteceria por meio dos conjuntos de ideias que circulam dentro de uma sociedade, sempre no sentido de preservar as relações sociais como elas estão, né? É sempre nesse sentido que operaria a ideologia para o Marx. Acontece que é exatamente esse o incômodo que fez eu me preocupar com o tema e fazer a pesquisa, é que essa noção de ideologia ela não é suficiente, ela não basta, né? Então existem vários outros autores depois de Marx que vão aprofundar isso, né? Daí já o que é ideologia já abre para muitas outras respostas, né? Se a gente pegar o campo marxista como um todo, né? Althusser vai dizer uma coisa, Lukács vai dizer outra coisa, Zizek vai propor outra coisa, né? Zizek, inclusive, que é o autor que eu uso mais assim na minha pesquisa.
Mas, assim, de ponto de saída, ideologia, tradicionalmente, é essa forma de falsear a realidade. Certo. E, João, na sua primeira explicação já me veio um questionamento. Dá para falar que existe uma ideologia dos trabalhadores? Uhum. Então, há quem diga que sim, há quem diga que não. Veja bem, para quem entende que a ideologia ela opera apenas como um falseamento da realidade, essas pessoas, se elas entendem isso por um lado e por outro entendem que o marxismo seria a ciência imortal do proletariado, uma forma privilegiada de acesso à realidade, né? E que, portanto, o marxismo seria a arma primordial da classe trabalhadora, né, para sua emancipação. Eles diriam, então, nesses termos, que o que a classe trabalhadora precisa para uma revolução, para a munição de ideias que ela vai ter, é de uma ciência e que, portanto, seria o exato oposto de ideologia. Então, talvez, para essa galera não se possa dizer que existe uma ideologia proletária, né? Porque é o próprio conjunto de ideias que é a arma do proletariado é uma ciência. E, portanto, ela não se presta a mascarar ou falsear a realidade. Então, não daria para dizer, né, que haveria uma ideologia do proletariado. Mas, se você entende de uma outra maneira, o que é ideologia, você talvez possa afirmar que sim, existe e é importante que exista uma ideologia proletária, né? Eu acho que daí, para justificar esse ponto, a argumentação é um pouco mais complexa do meu ponto de vista. Não que eu ache errado, inclusive eu sou bastante simpático a essa ideia, mas ela não é simples. Ela parte da ideia, ela parte da noção de que a ideologia não é simplesmente um falseamento da realidade. A ideologia é a forma por meio da qual nós nos relacionamos com a realidade social de tal maneira que ela pareça coesa. E essa aparência de coesão, ela é necessária. Ela cumpre um papel importante de fazer laço social. De tal maneira que, se a gente pensa que a ideologia cumpre esse papel todo, né, que a ideologia ela comparece na nossa Constituição com esse sentido, a gente mais ou menos pode concluir que talvez não dê para pensar um tipo de laço social, pelo menos em uma sociedade de classe, que não seja atravessado pela ideologia sempre. E que nesses termos seria necessário uma coisa que mereça o nome de ideologia, mas que atenda aos interesses históricos da classe trabalhadora. São duas respostas diferentes, mas bom, tem elementos nos dois lados, né, importantes. Inclusive, numa outra oportunidade, eu posso até dizer que quando eu digo isso, eu não estou querendo ser eclético. Acredito, tanto faz, as duas são boas, as duas você pode escolher. Não é bem isso a minha posição, né? É um pouco mais complexo que isso. Sim, então já que você tocou nesse assunto aí, qual que seria a sua posição, sua síntese nessa discussão toda? Vamos lá, então. É uma questão de método, eu acho. Veja bem, o texto que eu uso mais, assim, na minha pesquisa, né, talvez o texto mais robusto, mais importante da minha pesquisa, é um texto do Zizek, que abre como introdução o livro Um Mapa da Ideologia, né? Se eu não me engano, o nome do artigo, não está nessa publicação, ele só aparece como introdução, mas foi publicado anteriormente com o título de, salvo engano,
o espectro da ideologia. O que tem de interessante nesse texto? Em certa altura dele, o Zizek ele faz um arco assim, argumentativo muito interessante, que ele se propõe a fazer uma reconstrução lógico-narrativa do conceito de ideologia. Ou seja, ele parte dessa ideia, ideologia é um negócio muito difícil de explicar, tem muitos caminhos, tem muitas tradições, muitas escolas de pensamento que formulam sobre ideologia, e essas definições, elas coincidem com uma ideia que é hegeliana. Opa, acho que travou. Opa, acho que travou aqui a live do contato do João Pedro, né? Estamos aqui com o João Pedro, né? Fazendo aqui essa discussão sobre ideologia. Pronto, acho que ele já voltou. João, você está me escutando? Alô, João? Então, né? Continua o que você estava falando, né? Que deu uma travada. Caiu de novo. Pera, agora voltou, né? Teve alguma instabilidade aí. Mas acho que agora voltou, né? Voltou. Ótimo. Voltou. Beleza, então. Vamos lá. Posso seguir de onde eu parei? Pode ir. Ótimo. Bom, então tem essa ideia, acho que o Hegel teria proposto que a religião ela seria uma composta de três aspectos, três partes, né? E o Zizek usa essa argumentação sobre religião para falar sobre ideologia, né? As três partes seriam ideologia enquanto doutrina, ideologia enquanto ritual e ideologia enquanto crença. E daí ele vai formulando, né? Para a parte que ele vai falar da ideologia como doutrina, ele usa esse conceito marxiano mesmo, mais simples do que a ideologia, que é esse conjunto de ideias que se prestam a falsear nossa percepção da realidade, né? Na outra etapa, né, que ele fala da ideologia como ritual, ele incorpora a argumentação do Althusser sobre os aparelhos ideológicos de Estado, né, e de como a ideologia ela é algo que está inscrita muito mais no campo da prática do que da consciência. Né, acho que essa que é uma das sacadas interessantes a partir de Althusser, que meio que a ideologia ela vai funcionar você acreditando nela ou não, você tendo ela na sua consciência ou não, ela opera mesmo assim, porque ela não está materializada no indivíduo, ela está materializada nos aparelhos ideológicos de Estado. Ou seja, a ideologia ela teria uma vida externa, uma externalidade em relação ao sujeito, né? A ideologia agiria os sujeitos, né? Não necessariamente os sujeitos ideológicos agiriam. Essa seria a ideia de doutrina enquanto ritual. E, por fim, a ideia de ideologia enquanto crença, que pega a própria noção de fetiche da mercadoria, né? Só que nos desdobramentos que Lukács faz desse conceito, que serviria para uma reificação da realidade, né? Ela compareceria na nossa construção psíquica como mecanismo para fetichizar a realidade, né? E essa argumentação ela é interessante porque ela vai demonstrando a cada etapa como o esforço de sair da ideologia te coloca de volta na ideologia. Todo o esforço de sair da ideologia te coloca de volta na ideologia.
né? Então, se você pega a ideia de ideologia como doutrina, né, que é aquela ideia inicial. Bom, como é que você sai da ideologia, se ideologia é esse conjunto de ideias da classe dominante que estão a serviço da corrupção da nossa visão da realidade, nossa percepção da realidade. Ora, é só a gente organizar bem e pensar métodos muito racionais para olhar a realidade e se aperceber dela como um todo, no todo. Bom, é uma ideia que a teoria do discurso de linha francesa já denunciou e tem já muito tempo de filosofia para demonstrar que essa ideia ela é pretensiosa, né? Você achar que você tem um acesso privilegiado à realidade porque você usou um método científico certinho, sabe? Ou coisa que o valha. É uma ideia um pouco suspeita, né? E você se fiar nela, dizendo, ó, aqui eu tô fora da ideologia, porque eu usei certinho o método científico aqui, ó. Isso é perfeitamente ideológico. Nesse sentido, o esforço de saída da ideologia te colocaria de volta na ideologia, né? Nos aparelhos na ideia da ideologia, na sua materialidade externa, né, que é dos aparelhos ideológicos de Estado, o esforço de sair seria de negar os aparelhos ideológicos de Estado, pretender-se, assim, em um outro lugar inalcançável pelos aparelhos ideológicos de Estado. Isso é simplesmente impossível, uma ideia tola, né? E também ideológica, te coloca de volta em ideologia, eu vou agora largar tudo e vou para o meio do mato, viver de caça e pesca, achando que dali você não vai ser alcançado pela ideologia. Vai, é uma postura ideológica essa também, esse escapismo, né? E daí outra ideia, então, beleza, se não é por aí que se escapa, vamos então tomar os aparelhos ideológicos de Estado, né? Colocar esses aparelhos ideológicos de Estado na mão da classe oprimida, da classe trabalhadora, e isso vai produzir, então, a nossa saída da ideologia. Também não seria assim que funciona, né? Os aparelhos ideológicos de Estado como um todo, né? O Estado entendido, né, como um aparato específico de violência de classe, se a classe trabalhadora for a classe dominante do Estado, ela vai usar esse Estado para oprimir. Quem? A classe hoje dominante, né? Se a classe trabalhadora toma o Estado, os aparelhos ideológicos de Estado, ela vai deixar de agir de forma ideológica? Não. Ela vai ter uma ideologia própria, né? Acho que aí eu percebe? Está justificado, por um lado, o porquê eu acho que dá para falar, por um lado, que existe uma ideologia proletária, e como dizer que não também não está completamente errado. Porque acho que essa que é a sacada desse ponto do Zizek. Não é como se uma noção de ideologia superasse a outra, ou negasse completamente a outra, e daí uma delas prospera. Não, a ideologia ela tem que ser entendida nessas três chaves ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, é ok. Dá para bancar essa discussão, né, de se existe uma ideologia proletária ou não. João, você apresentou aí, né, dois conceitos de ideologia, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, o primeiro conceito me parece que bebe muito na água do positivismo do Emile Durkheim, né? De achar que existe uma visão correta, né, da realidade, que é aquilo, né? E que se você foge daquilo, você está sendo ideológico num modo que é, né, depreciativo, né? Essa primeira visão de ideologia não bebe muito no Emile Durkheim também? Acaba então, sendo eu acho que comparece um tanto de positivismo, sim, nessa ideia. Eu acredito que compareça. Eu não saberia dizer qual que é a fonte
teórica que sustenta essa ideia, assim, nesse sentido. Eu diria com certeza que Marx apostou nesse conceito de ideologia, entendeu? Que, inclusive, é uma coisa que o Althusser é muito explícito em falar. Marx é insuficiente sozinho para entender o que é ideologia. É insuficiente. Então, por isso, é um conceito que fica estreito, assim, nesse momento, e padece, sim, concordo com você, de um positivismo, assim, rasteiro, né? Enfraquecido. Então, eu diria que sim. Sim, e acho que a grande questão que tem que perceber, né, inclusive na própria militância cotidiana, eu gostaria que você respondesse, né, de como combater essa visão, né, que é normalizada, de que, né, as coisas são assim porque simplesmente são. Uhum. Então, veja bem, acho que aqui cabe um comentário sobre a própria pesquisa, né? É uma pesquisa que eu fiz, assim, de forma diretamente interessada, sabe? Eu fui pesquisar isso por causa da minha experiência como militante. Em primeiro lugar, veio a minha militância, as minhas inquietações com a militância, e isso me levou para a pesquisa. Porque é muito louco isso. Meu Deus, a minha pesquisa, assim, sendo mais específico, ela fala de ideologia e fala especificamente do cinismo. O cinismo como uma certa configuração do funcionamento ideológico dos nossos tempos. É uma questão que me pegava enquanto militante, por causa disso, mano, a gente tem todos os melhores argumentos, sabe? A gente, sei lá, você demonstra para as pessoas, assim, que, olha só, se a gente não mudar radical e profundamente as formas como a gente organiza os nossos processos produtivos, sabe, da forma como a gente organiza a nossa sociedade, a gente vai caminhar bovinamente para um abate, para um holocausto climático de proporções gigantescas. E as pessoas, e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe mais ou menos isso, tá na cabeça das pessoas, mas elas agem como se não soubessem e continuam vivendo a vida normal, né? Não se organizam, não se revoltam. Como isso é possível? Essa é a pergunta que orienta a minha pesquisa, assim, pelo menos é o meu motivo, né, de querer pesquisar sobre o que é ideologia. Mas eu esqueci da sua pergunta inicial, eu acabei... Não, é tipo como combater essa visão de que das coisas normalizadas, que elas são assim simplesmente porque são, porque na primeira visão que você coloca de ideologia, né, que a gente estava falando aí de uma certa influência do positivismo, não perceber isso, inclusive no próprio positivismo, acaba meio que desarmando, né, pelo menos na minha opinião, desarmando nesse combate à ideologia dominante. Então, como fazer esse combate, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, sabe? Uma coisa que eu tenho, assim, que eu me apercebo cada vez mais melhor sobre a relação, né, do que eu estudo com a militância, é o quanto a prática é o critério absoluto de verdade, né? Como o tratamento, a disputa, ela não pode acontecer só no campo da argumentação. Inclusive, eu tenho ficado cada vez mais preguiçoso de ficar entrando em debate e tal, porque o que realmente mobiliza, sabe, coloca o mundo e as pessoas em movimento é a prática política. É ela que vai apontar para a gente um caminho para além da ideologia dominante. Não dá para conceber isso na nossa cabeça, disputar isso nos espaços de fóruns e discussões, porque isso é uma coisa que vai ser construída no movimento real e concreto das coisas, entende? Então, não sei se é uma resposta um pouco evasiva para a sua pergunta,
Mas é o que eu diria. É o que eu diria. É a própria prática política que em si é um combate à ideologia dominante. Certo. E vamos sair, né, um pouco da esfera teórica, né, e um pouco mais para a esfera prática da política brasileira, né? A primeira Uhum. pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? A esquerda brasileira, ela consegue lidar bem com a ideologia dominante, né, em fazer esse combate? Porque, ao meu ver, não, nem um pouco. Uhum. Eu acho que a gente está num contrafluxo, assim, né, dos movimentos de esquerda, né, acho que a nível global, acho que tem uma ascensão muito acelerada da extrema-direita no mundo todo, e se a gente está bem munido com acúmulos, experiências, teoria e práticas para o enfrentamento da ideologia dominante, eu acho que, assim, não sei se tanto é um problema dessa natureza, ou se o que está acontecendo é uma reconfiguração muito nova do funcionamento ideológico. Porque, veja bem, eu acho que essa é um pouco a minha aposta na pesquisa, né? Que existe uma tendência, assim, geral do cinismo ser o funcionamento ideológico padrão, médio, né, dos nossos tempos. E isso é relativamente novo. E sendo relativamente novo, acho que a gente está ainda às voltas para entender como se inserir nesse novo funcionamento ideológico dos nossos tempos. As armas do passado já não servem mais, né? Se antes havia, assim, de forma muito clara, a ideologia, vamos lá, materializada nos dogmas da Igreja Católica, né? Ali, tudo bem, você ataca os dogmas religiosos e tenta, assim, iluminar, no sentido bem iluminista mesmo, assim, né? A pessoa, né? De forma que ela saia da ideologia, etc, etc. Agora, no funcionamento cínico da ideologia, as pessoas, a ideologia dominante, ela assume as suas verdades inconfessáveis, sabe? Tudo bem, a gente sobe na favela assim matando. É isso mesmo. Não precisa falsear a realidade. Fala a realidade, é isso que a gente faz, ó. A gente sobe no morro e mata gente. Uma pessoa com um pouco mais, sei lá, com algum traço mais de iluminismo, de preocupações republicanas e tal, olha e fala: Meu Deus, você não está se ouvindo? Que você acabou assim de abrir mão de todos os fundamentos assim mais básicos da sociabilidade, das ideias assim mais básicas de Estado republicano. Você não está se ouvindo? A pessoa fala: Não, é isso mesmo, é assim, a gente faz isso. E continua fazendo. Entende? Então, aquela ideia de que a ideologia, no funcionamento ideológico, né, as pessoas não sabem, mas fazem mesmo assim. Né? Aliás, elas não sabem a verdade e agem como se não soubessem. Acho que o funcionamento padrão da ideologia é desse jeito. Hoje em dia, elas sabem muito bem e continuam agindo como se não soubessem. Elas sabem que existe um holocausto climático a bater na porta. E continuamos no mesmo ritmo de produção capitalista, destruindo o meio ambiente, queimando combustível fóssil pra caramba e tal. E tudo bem, as coisas seguem. Como que as coisas seguem? Se você olha e vê que esse funcionamento repetido vai levar à extinção da raça humana. Não sei, continua acontecendo, como se ninguém soubesse dessa verdade, sendo que todo mundo sabe. Então, o que está em jogo? Por que a gente continua? Saca?
Esse cinismo que você coloca não é alimentado pelo próprio sistema capitalista que cada vez mais está degradado? Sim, sim, eu acho que o cinismo, ele tá, assim, profundamente imbricado, né, relacionado com o que eu poderia chamar de uma racionalidade neoliberal. Então, eu diria que é mais do que só o capitalismo se usa ou se beneficia disso, um funcionamento específico do capitalismo produz, ou enfim, está alinhado com a ideia de cinismo, que é essa racionalidade neoliberal. Você vê, tudo. Primeiro que eu parto muito dessa ideia que a gente vai encontrar no Foucault, que a gente vai encontrar em Wendy Brown, que a gente vai encontrar no Dardot, de que o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico. O neoliberalismo ele engendra subjetividades, né? Ele constitui subjetividades ao seu modo. E que modo é esse? É um modo da economicização de tudo. Tudo é pensado pela chave da economia. Todos os cálculos sobre o que fazer, o que deixar de fazer, é como se fosse um cálculo de negócios liberais, com negócios privados. É tudo pensado nessa chave. Né? Quando você vai pensar, sei lá, em relacionamentos humanos, quando você vai pensar na sua, sei lá, na pessoa com quem você vai ter uma vida em comum e tal, isso é pensado com um cálculo econômico de risco-benefício, né? Como se fosse um negócio privado. Né? As questões sociais mais complexas, veja bem, nossa, todo mundo sabe que educação é importante, né? Tudo bem, a gente pode constatar junto esse fato, né? Educação é uma coisa importante para uma sociedade bacana, normal, mas o próximo assunto sempre é, nossa, mas como é caro, nossa, mas demanda muito investimento, nossa, mas... E uma coisa assim que a gente acabou de estabelecer como, sei lá, essencial para uma sociedade digna, passa pelo filtro do debate econômico e morre, praticamente, né? Vira tudo uma questão de cálculo e margens de lucro, né? Na nossa sociabilidade. E isso se justifica por quê? Sempre que alguém faz isso, assim, numa roda de conversa, no debate público, na academia, é uma pessoa que é tomada como sensata. Nossa, olha só, essa pessoa é bem realista, olha só, ela considerou isso aqui, que é economia, pá. E se você vai questionar ela sempre vai dizer, não, mas é assim que as coisas são assim, elas funcionam dessa maneira. O mundo é assim, você pega as leis da economia e naturalizam, né? As leis da economia capitalista naturalizam como se elas sempre fossem assim, sempre serão assim, e não há criatividade política que floresça nessas condições, né? Enfim, eu acho que é isso. Talvez tenha escapado um pouco da pergunta, mas... Acho que não. Não escapou, não. Certo. E João, né, falando aí sobre a prática, né, o critério da verdade, né, pegando aqui a esquerda do Brasil, você acha que isso, a prática da esquerda majoritária brasileira, né, majoritária, não das organizações minoritárias, né, elas atrapalham, né, a classe trabalhadora perceber que existe uma alternativa, a sair, né, dessa ideologia dominante? Uhum. Eu diria que sim. Eu acho que você deve ter em mente aí o PT, né? Isso, exato. PT que percorreu fez esse arco inglório, né? De um partido que nasce com uma proposta de esquerda, né? Bem acentuada, né? Enfrentamento à ditadura, direitos trabalhistas e tal. O que já não é muito, já não é tudo que poderia ser, né? Em termos de radicalidade, etc. Mas tudo bem. E mesmo esse piso,
né? Foi sendo frustrado repetidas vezes, né? Porque se um dia o PT fez trabalho de base, se um dia o PT, sabe, teve diretamente engajado na organização de greves e etc., uma vez que chegou na institucionalidade do Estado, isso tudo acabou, né? Isso tudo morreu. E eu não sei se já é um exemplo de um partido que faça política prática, né? Assim, a política no sentido mais amplo e radical de uma disputa com caráter classista e tal, isso já não acontece há muito tempo, né? E daí teve, né, os períodos assim de maior, de algum crescimento, de alguma, como é que eu vou dizer, de alguma melhora das condições materiais de vida da classe trabalhadora dentro do governo do PT. E eu acho que isso pode ser uma coisa que possa estar também paralela aí com a sua pergunta, de que essa própria melhora nas condições materiais de vida ser um entrave à radicalização, né? Essa é uma coisa que emperra um pouco esse processo de ganho de consciência de classe e a necessidade de se organizar e de mudar com profundidade o mundo e tal. Acho que foi o Mano Brown que mandou aquela muito boa, né? Nesse período que teve um aumento da classe média pelas políticas do PT, a galera comprou geladeira, comprou fogão, comprou micro-ondas, comprou base eletrodoméstico e tal, financiou carro, e agora meteu tudo dentro de casa, botou grade nas portas, na janela, e quer a polícia na rua para ninguém pegar. Não veio com um grama de consciência de classe, não veio com um grama de aumento qualitativo, né, nas nossas formas organizativas, não pelo PT, né? Então, acho que sim, hoje em dia ele, assim, é um mau representante do que eu entendo, do que os partidos de esquerda radical entendem que deve ser feito, uma vez que você está na institucionalidade. O PT fez todo o contrário. E, João, você falou de uma coisa interessante, trabalho de base, né? Aqui em São José, vou dar um exemplo. Eu acompanho bastante, gosto de acompanhar, manter o diálogo, né? Quem está na frente com os bairros aí irregulares que lutam pela regularização fundiária. Acho que é uma demanda justa. Aqui em São José tem uma medida que, né, faz com que a prefeitura destrói aí várias casas aí de trabalhadores e tudo mais. E o que eu percebo aqui, João, é que não tem quase ninguém dialogando com esses movimentos. E se tem é bem pouco e assim muito por cima, né? Sabe, tipo, de dialogar e tudo mais, de forma mais direta, de dar voz para esses trabalhadores aí que estão lutando aí por algo justo, né? Que é a regularização do bairro. Como que você vê esse trabalho de base da esquerda? A gente acompanhou assim de perto também por um tempo, né? Apesar de não ser de São José, a gente teve em algumas manifestações e tal, do pessoal do Banhado, né? O Banhado, eu acho que é um exemplo assim muito bom, exatamente daquilo que a gente estava falando, né? De como a prática é um critério da verdade, né? O nível de organização que aquela comunidade conseguiu criar para lutar pelos seus objetivos é algo que o campo da esquerda tem que sentar com papelzinho e caneta, olhar e aprender muito, né? O quanto a classe trabalhadora organizada em torno de um propósito consegue produzir coisas incríveis, né? E daí setores da esquerda encontram dificuldade de fazer um diálogo, de se engajar com mais consequência em movimentos dessa natureza.
Poxa, um motivo é difícil de sondar, cara. Sinceramente, o que eu diria que é a causa disso? Eu acho que viceja, assim, nas nossas organizações, em várias delas, né? Nossa, que eu falo do nosso campo, né, de esquerda, pretensamente ali, né, ou que se propõe a ser radical, viceja muito de um idealismo ainda, sabe? No sentido de ter uma certa dificuldade de olhar para a realidade e extrair dessa realidade os nexos essenciais das contradições do capitalismo e do sistema e tal. Sabe? É como se estivesse ainda esperando o melhor momento para colocar todo o nosso potencial revolucionário em movimento, sabe? Isso é uma tolice. As janelas históricas estão abertas, sabe? Se não tiver, que a gente abra, não tem problema, mas sabe? A questão da disputa no bairro, tá, mas são tão setorial, mas já tem um grupo lá que, sei lá, é ligado à igreja, será que a gente deve ir? Qual é o cálculo político que a gente faz? Poxa, isso é um tanto de idealismo com um reboquismo, um esquerdismo, sejam as nossas organizações uma série de vícios pequeno-burgueses ainda. Mas, assim, não todas. Né? Eu sou um militante do PCB, respeito muito, né, as políticas que o PCB toca nas suas diversas áreas, né, de militância. Temos nossos erros, nossos vícios dentro das nossas fileiras, temos, né, nenhum partido vai simplesmente deixar de ter, né, mas eu avalio como um partido que ainda consegue fazer esse tipo de trabalho de base, paciente, que consiga, né, juntar essas duas coisas, né, da urgência revolucionária, da urgência, né, do senso de urgência e a paciência revolucionária, do trabalho paciente, comprometido, duradouro, né, nos locais de moradia, de estudo, de trabalho, que é o nosso enfoque, né, inclusive os bairros. Só para esclarecer uma coisa, né? Você falou do banhado, né? Claro que a gente acompanha a luta do banhado, mas o banhado em si é uma exceção à regra, né? Porque no banhado, né, os setores à esquerda, né, acompanham quando tem luta, eles estão lá presentes, mas estou falando em outros bairros aqui em São José, né? São bairros irregulares que tem destruição de casa por parte da prefeitura, né, e tudo mais, e tem problemas que, né, até a gente pode colocar aqui, tem problemas que são, por exemplo, tá vazando água na minha rua, tá faltando luz na minha rua, né, que são problemas, reclamação injusta, né, que qualquer político depois pode chegar lá e fazer demagogia para falar que vai resolver, mas não resolve, né? E a esquerda não estava presente para dialogar com essas questões, né? Por que está vazando água na sua rua? Por que está faltando energia na sua rua? Enfim, só para esclarecer isso, né? E, João, né? E falar uma coisa para você, né? E esse argumento, né, de que do pobre de direita, né? O que você avalia, né, sobre isso? Pobre de direita. Eu fico sempre meio. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam isso. Porque o que isso quer dizer? Que uma pessoa que seja pobre, muito comumente reproduz o acervo de princípios e valores que, na verdade, não são delas, né? Que não são interessantes para ela, são interessantes para a classe dominante, né? Ora as bolas, esse é o funcionamento da ideologia. Assim, no sistema capitalista que a gente vive, todos somos socializados à direita. Daí nós excetuamos aqui e ali. Ganhamos consciência de classe, nos organizamos, etc, etc. Mas o pobre de direita é só uma constatação que é muito ingênua, assim, muito ingênua não, muito modesta.
Ora, ora. Quer dizer, então, que a classe dominada reproduz os valores que são interessantes para a classe dominante? Olha, quem diria? É isso, é óbvio que é isso. Isso existe, e eu acho que é um tipo de acusação que às vezes pode ser meio ofensivo, né, para a pessoa, para o trabalhador que incorre nesse tipo de situação, né, de, sei lá, de você vê ele ostensivamente defendendo meritocracia, nessa ideia bem abstrata de meritocracia, né, e que o Estado não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Vamos imaginar um basicão desse. Você chegar para uma pessoa dessa, apontá-la como um pobre, você é pobre de direita, é meio grosseiro, fecha portas, não cria laço, não viabiliza diálogo, sabe? E isso irrita a pessoa ao ponto de falar, é isso aí mesmo, eu sou de direita. E daí você perdeu uma possibilidade maravilhosa de dialogar com o trabalhador e entender melhor a realidade dele, como ele pensa, qual que é a questão que está em jogo para ele ter tido aquela postura ou aquela outra, e disputar consciências, né? Então, enfim, eu acho que é isso. O pobre de direita, ele existe, é uma constatação muito modesta, porque isso é o funcionamento básico da ideologia. Certo. E, João, né, falando aí de direita e principalmente da extrema direita, né, o que eu percebo, né, inclusive eu, né, que, né, mexo, né, com redes sociais, né, YouTube, Instagram, né, e outras redes, TikTok, Quai, é de que a extrema-direita está ano-luz, né, da gente, né, à frente da gente, né, porque o que acontece, né, como que a extrema-direita conseguiu tanto espaço nas redes sociais, né, desde o YouTube, desde o, né, do né, Facebook e outras redes aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para entender isso é o fato de que o meio não é neutro. Né? A mídia não é neutra. Né? As redes sociais não são neutras, o YouTube não é neutro. E circular ideias de esquerda radical nesses espaços é mais ou menos estar lutando em território inimigo. Sabe? A extrema direita, ela simplesmente é o aparato que é colocado em funcionamento pela burguesia nos momentos de crise. Então, portanto, no mais das vezes estão perfeitamente alinhados, né, com os interesses da classe dominante, sabe? Então, circular ideias muito extremas dessa direita mais abjeta, né? essa extrema direita mais violenta e purulenta, enfim, falta de adjetivos. Essa coisa tão terrível. O máximo que a classe dominante pode fazer aqui e ali é moderar o conteúdo, né? Tira uma publicação, tal, pode até punir, né, um usuário ou outro por estar fazendo esse tipo de circulação, mas a constatação que você faz é uma constatação assim, muito solar, muito óbvia, muito clara, que mesmo que eles façam uma punição aqui e ali meio exemplar, assim, para dizer, nossa, olha só, nós não somos tão monstruosos assim, nós punimos o monarca porque ele falou de partido nazista, ó, beleza. Mas, tá aí, Brasil Paralelo, tá aí Terça Livre, tá aí, enfim, 1000 canais, sabe, representando os ideais da direita, da extrema direita, e assim, vai ser isso mesmo. Eu acho que a nossa construção do que é de criar uma hegemonia, né, ela é muito mais trabalhosa mesmo, e ela inevitavelmente vai ser muito trabalhosa. E talvez a gente até deva, né, refletir que lugar que tem as redes sociais nisso. Será que a gente precisa ter
esse mesmo nível de hegemonia dentro das redes? Ou melhor ainda, acho que a pergunta é mais bem formulada assim, pelo método marxista, né, no partido que a gente acha que deve ser. Olhando para a realidade, olhando para o funcionamento, para o que são as redes sociais hoje, sequer é possível que a esquerda tenha o mesmo nível de presença e hegemonia nas redes? Talvez sequer seja possível. O meio não é neutro. Ele não toleraria as ideias de esquerda radical terem o mesmo peso que a extrema-direita. Né? Não quer dizer que não produz nada, claro que produz. Né? Muitas pessoas se radicalizam porque tiveram acesso a um conteúdo nas redes sociais, no YouTube, etc. Isso é um trabalho que tem que ser feito, isso é um trabalho importante, isso é um trabalho de militância também, com certeza, né? Você disputa consciências nas redes, mas eu avalio isso. Sequer é possível a gente ter essa hegemonia toda e aonde a gente vai buscar a nossa construção é na prática concreta, sabe, no mundo fora das redes, sabe, disputando politicamente espaços e enfim, coisas. E então acho que é isso aí, pessoal. Então estamos encerrando aqui um ótimo papo aqui com o João Pedro, né? Quero aqui agradecer a participação dele, né? Acho que é um tema bastante, né, relevante, né? Que a esquerda precisa debater, né? A questão, né, da ideologia. E passo a bola para o João fazer suas considerações finais. Tá joia. Bom, primeiro agradecer mais uma vez para você, Guilherme, a oportunidade de, né, trocar essa ideia, de eu falar um pouco da minha pesquisa. Quem está em mestrado, doutorado, sabe, ainda mais em filosofia, como é solitário. Como é a gente com os nossos livros escrevendo, a gente é meio carente de gente que, sabe, que queira trocar essas ideias e tal. Então eu gostei muito do convite, gostei muito de ter conhecido você, trocado aquelas palavras, mesmo que breves lá, no evento que teve do MST. E, cara, eu tô à disposição, se quiser me acionar num futuro próximo aí pra gente sentar e conversar sobre algum outro tema, eu vou ter todo o prazer do mundo em atender. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo ouvido de vocês, eu falei pra caramba. Então, né, então, mais uma vez agradecendo aqui ao João, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço aí que se inscreva no canal Podcast em Mesa de Debates de Tudo Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas, e segue a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, TikTok, Instagram e Quai, além do YouTube, né, onde você estará vendo esse vídeo. E para quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e fui!